Saudações azulinas a todos do canal Ricardo Coração de Leão. A vitória saiu, família. Não teve nada pro Coelho. Então no vídeo de hoje nós vamos falar nesse pós-jogo aqui sobre o que foi o Clube do Remo, como estavam postas as linhas azulinas, quem jogou bem, quem foi mal e o que levou o farelo, o Coelho aí, né? Esse orelhudo, não teve nada pra ele. Então peço a você que fique até o final desse vídeo. Não esquece, se inscreva no canal, curte, compartilha, tá? Deixa teu like e deixa teu comentário aí, que tivemos uma boa repercussão no nosso vídeo anterior, né? Com alguns acertando o placar. Então, vambora pro vídeo. Galera, tem maneira melhor de iniciar a semana do que a vitória do Clube do Remo? Não tem, né, gente? E da maneira que foi, claro, que para uns não foi, assim, um jogo espetacular, porém foi um jogo cadenciado e estudado, né, gente? Eu falei a vocês sobre isso anteriormente, tá? Sobre o estilo do Daniel Paulista e a inteligência de saber jogar ali, né? O que pede o jogo e a necessidade do jogo, tá, gente? Então, mas antes de começar esse vídeo, deixa eu falar para vocês um agradecimento grandioso de coração, né? A galera que cooperou aí com doando o Pix para a Páscoa Solidária da galera da Remotoqueiro. Fizeram uma alegria essa tarde alegre das crianças lá ao redor da sede, né? À tarde não, pela manhã no caso, me mandaram as fotos, tá aí, gente, para vocês verem. Eu agradeço muito de coração mesmo. As imagens estão aí, vocês vendo as fotos. Muitas crianças foram atendidas, várias caixas de bombons, lanche, gente. Sabe, isso você tirar uma criança da tela, da frente da tela, gente, isso é uma lucratividade muito grande para a próxima geração. E esses próximos corações azulinos, esses próximos que vão conhecendo essa paixão de quem torcer pelo Clube do Remo e conhecendo de uma boa forma, né, gente? A galera da Remotoqueiro tem meus parabéns aí. Cara, parabéns. Deixa o canal à disposição. Tiverem esses eventos, peçam para anunciar, eu anuncio aqui. Peço para minha galera que eles sempre colaboram aí com a gente. Eu agradeço a todos que colaboraram com o Pix aí. Quem não pode dessa vez, na próxima vai. Quem não pode a vez inteirar, pega, compartilha o vídeo que vai deixar para mais pessoas interarem. Tá, gente? Muito obrigado a todos vocês do canal que fizeram essa parte. Bom, gente, voltando ao jogo, né? Que alegria, né, gente? Que alegria. Cara, a gente começou o dia bem. Pela manhã eu gravei um vídeo para vocês, como vocês viram, né? Até perguntei o resultado. Alguns acertaram aqui, né? O próprio André acertou 2-0. Eu também falei que poderia ser 2-0 e digamos assim, o que viesse depois era lucro, né? Então o Francisco também acertou 2-0 aqui o placar, tá? Os outros apostaram 3, eu também falei uma hora que se viesse 3 era bom, né? Aqui o José Luiz também acertou 2-0, olha aqui. Outros apostaram 1-0. O André Farias 2-0, tá, gente? Cara, eu agradeço muito essa colaboração de vocês aqui. Olha aqui, o Carlos Alberto, 2-0 pro Leão. O Dulcivaldo, 2-0 pro Leão. Né? O Negão Ramos, 2-0 pro Leão, olha aqui. Né? Então, a maioria venceu, né? 2-0, realmente saiu 2. Dava pra sair o terceiro se o Janderson tivesse tocado aquela bola pro vizinho no meio sozinho, né? E teve aquela bola que era pra ser tocada pro Adailton ali, que tava sozinho também, né, gente? Mas caramba, cara. Foi um jogo bom de se assistir, de você compreender a linha tática do Clube do Remo, tá, gente? Foi nesse sentido. Claro, gente. Eu havia afirmado, antes de começar nossas análises, afirmado para vocês que jogos da Série B são diferentes de jogos de Parazão, que é mais física, força, né? E na Série B não. Você tem que estudar o adversário e a todo tempo tá vendo as modificações do treinador adversário. O treinador do Clube do Remo hoje foi muito feliz nas suas escolhas, claro. Tivemos uma pequena baixa ali no começo do jogo, né? Que nem voltou para o segundo tempo, que nós vamos chegar lá, tá? Mas era um Clube do Remo ali que, quando chegava mais cirúrgico, chegava com mais perigo, né? Muitas das jogadas que eram para ser convertidas a gol foram deixadas mais por falha do Clube do Remo mesmo, tá, gente? E deixou o adversário com a bola. Tanto que no primeiro tempo, com 1 minuto e pouco, o Remo já chegava com uma bola até cruzada na área. O Janderson se jogou de carrinho, quase faz aquele gol, mas não pegou, né, gente? Se pega, já era, né? E logo com 2 minutos, né, com 3 minutos ali, uma falta no Viseu, tá? Então o Clube do Remo parecia incisivo, buscando o resultado. Eu havia falado para vocês, busca logo o resultado no começo, depois faz mais um e depois o que vier é lucro, né, gente?
Então era um clube do Remo ali que buscava logo no início do jogo, né? Tanto que quando chega numa bola daquela entre uma transição do Marcelinho e o Janderson, que cruza para a área, o Marcelinho de volta, cruzando para a área, e vai na cabeça, na medida por Pedro Rocha, ali o clube do Remo abre o marcador sem chance. Eu havia até cantado uma bola que eles eram altos, mas na defensiva área eles deixavam falhar. Não que nós não falhamos também, tá, gente? Não que a gente não falhou. O clube do Remo teve uma hora que eu tava olhando pro Klaus, parece que ele não pulava uma gilete, gente. Olha, eu fiquei preocupado em certos momentos ali, né? Porque a gente sabe que vem times que vão jogar muito jogo aéreo, né? Como foi no jogo passado. Nesse jogo eles jogam mais centralizado, como vocês viram, tocam muito a bola, mas sem objetividade não adianta de nada. Tentaram furar o bloco do clube do Remo. E no primeiro tempo, gente, como vocês viram, foi um jogo mais cadenciado, uns cruzamentos aos 36 minutos ali, né? Claro, que quem quer ver um Remo incisivo, foi bom. Quem quer ver um Remo mais para cima, buscando o resultado, foi um jogo ali que a qualquer hora poderia sair ou qualquer hora poderia levar. No primeiro tempo, então, né? Então a gente foi um jogo morno, né? Só com o Remo sendo mais agressivo na hora que pegava a bola, né? Mas na hora de esperar o adversário e deixava o adversário tocar, tanto que o clube do Remo não levantou em nenhum momento as suas linhas, gente. Não levantou mesmo, né? Tá? Quando volta pro segundo tempo, com 2 minutos, parecia a cartilha, gente. Com 2 minutos, a bola em profundidade, cruzada para Pedro Rocha. Ele faz o segundo gol do clube do Remo, tá? Foi um dos destaques do clube do Remo. Daqui a pouco a gente vai falar para vocês sobre a individualidade. O clube do Remo que havia entrado a campo com uma espécie de um 4-3-3, depois mudou para 4-2-3-1, né? Até porque ele colocou outro volante no segundo tempo de marcação para liberar mais, né? Como vocês viram, tá? Até porque o Pavani deixou muito a desejar. Lembrando que a gente estava com 3 volantes ali, gente. Nenhum jogador de criação, tá? Nenhum jogador de criação. Criatividade estava entre os 3 volantes e buscar as melhores bolas com o Janderson ou com o Pedro Rocha. Mais incisão era pelo lado direito, tá? Buscando o Janderson para cruzar para a área. Viseu puxava a marcação e o Pedro Rocha aparecia de surpresa ali como um raio, né, gente? Como um raio, Pedro Rocha, tá, gente? Então no segundo tempo nós vimos quase a repetição do primeiro. O Remo só ia quando ia na boa. Perdeu algumas chances ali com o próprio Adailton, com o Janderson, que era para ter cruzado, tentou chutar, tá? Eu falo para vocês, o futebol é coletivo. Mas o jogo aparentemente estava seguro pro clube do Remo, gente. Estava seguro, a zaga bem posta, sofreu pouco, claro. Tivemos intervenções cirúrgicas do Marcelo Rangel, tá? 2 intervenções cirúrgicas mesmo, uma que foi como um gato ali, um milagre do Marcelo Rangel, mas é aquilo, você tem um bom goleiro para ter uma boa equipe e ele tem que fazer a parte deles. Todos têm que fazer sua parte, né, gente? Bom, galera, 2-0 o clube do Remo, em cima de um adversário que é acostumado a jogar grandes jogos, um adversário que não é qualquer um, como vocês viram, sabe trabalhar bem a bola, tem uma boa saída, porém na hora de chegar no terço final de campo não era conclusivo, né? Não tentava chutar de longe, tentava as melhores bolas ali, ele tentava, né? Ainda tem uma movimentação do William Bigode, né, rapaz? 38 anos aí, mas se movimenta bastante, tá, gente? Mas foi aquilo. Méritos do treinador, né, que soube cadenciar o jogo, soube postar uma equipe que estudou realmente o adversário, principalmente centralizando ali, deixava muitas vezes até as alas abertas para ver se o adversário abria, mas ele é um time que tenta centralizar mais o jogo, e centralizando, era chutão em cima do jogador do clube do Remo, era tentativas em vãs, né, como diz, tá, gente? Puxando aqui o repertório do que foi, tá, gente? A posse de bola, as táticas, o clube do Remo hoje está em 5º lugar até esse momento, tá, gente? Lembrando que ainda tem mais alguns jogos a serem realizados aí, tá? Então vamos aguardar o que vem, né? Mas está na primeira linha, na primeira linha de cima ali com 4 pontos, tá? Eu quero lembrar vocês que esse é apenas o segundo jogo, né? O segundo jogo aí de algumas rodadas que vem, tá? E o clube do Remo vai fazendo o seu dever. Fez um ponto fora de casa e agora fez o seu ponto dentro de casa com 2 gols, né, gente? Deu uma certa tranquilidade. E não levamos aquele sufoco no final, né, gente? Ficou ali um jogo até tranquilo pro fim, tá, gente? Até tranquilo pro fim, apesar do clube do Remo ter deixado o adversário realmente com mais posse de bola, que foram cerca de 70, 60 e pouco por cento do adversário com a bola, tá, gente? Então, galera, o
Clube do Remo que foi a campo com Marcelo Rangel, que pra mim foi bom demais, né, gente? Foi bem demais quando foi exigido. Teve uma falha ali na bola na mão dele. É aquela saída de escanteio do Marcelo Rangel, gente. Não dá pra esperar muita coisa, tá? Marcelinho jogou bem, tá? Foi bem seguro ali. As insistências do lado direito dele, ele estava combatendo, tanto que os melhores lances também saíram do lado direito. Então o Marcelinho vem se propondo bem ao jogo, né? No seu lugar entrou o Dodô, que teve uma bola ali, buscou a área, buscou mais um pouco, mas era pouco, já entrou aos 33 minutos, então não tinha muito o que cobrar do Dodô, mas supriu bem ali, deu um gás melhor no meio campo, tá, gente? Então Marcelinho e Dodô, bem o Marcelinho demais, Dodô já tá tendo uma melhor volta. O Klaus, se não fosse jogadas aéreas, gente, o Klaus, excelente, sempre posto, teve certas horas de indecisões ali, mas soube suprir, então foi bem, tá fazendo uma dupla legal com o Reinaldo ali no mesmo patamar, os dois, o Reinaldo brigando, tá? E era aquele time que parava mais no meio campo do Clube do Remo. Vocês podem ver que o Clube do Remo ganhou o jogo mais ali nas volâncias, né, gente? Não teve aquele homem a homem com o zagueiro ali, como vocês viram, tá? Quando teve uma arrancada, mas o Clube do Remo soube sanar esse problema, tá? O Alan Rodrigues, mais uma partida boa, uma partida segura, jogou o jogo todo, tá? Jogou o jogo todo, então vai se firmando no Clube do Remo. O Caio, gente, preciso falar do Caio. Cara, o cara é excelente. Ele só cometeu várias faltas no primeiro tempo porque o Pavani estava deixando a desejar. Que nós vamos chegar já nele. Mas o Caio supre a necessidade aérea, supre a marcação antecipada. Se é na hora de fazer a falta, ele faz, e na hora de cobrar, ele cobra, gente. Então, pra mim, o Caio, parabéns. Mais um jogo aí que vai numa crescente e vai absorvendo bem as intenções do treinador Daniel, tá, gente? Bom, mais um pouquinho à frente do Caio estava o Pavani, que novamente deixou a desejar, fez uma falta infantil ali. Só o que ele fez no primeiro tempo, acho que foi aquela falta, gente. Não é o mesmo Pavani, tá sucumbindo como foi o começo do campeonato do ano passado, se vocês lembrarem bem como foi o Pavani no começo tanto do Parazão quanto da Série C. Pavani é esse Pavani que tá jogando aí, gente. E se ele não se espertar, vai ficar no banquinho. Ninguém tem vergonha de botar ele no banquinho, não. Pode botar no banco. Foi ruim demais. Acho que ele que tava mais destoando ali, gente. Era o Pavani, tá? No seu lugar entrou o Luan. Olha aí, eu que disse que não ia ter estreia, né? Ainda toquei no nome do Luan, mas achava difícil. Tá aí, gente. Olha aí o cara. Vem disputando da Série A2. Foi vice-campeão lá. Não se intimidou pro jogo. Parecia que já conhecia o Clube do Remo de longa data. Conhece. Mas conhecia os seus parceiros de trabalho de longa data. Se empenhou bem, apareceu. Com a entrada dele no segundo tempo, já supriu mais que o Caio não se expôsse tanto, né? Tanto que o Caio nem levou cartão. Ele levou cartão, no caso, tá? Mas era um jogador que era incisivo, antecipava bem, bom jogo aéreo. O Clube do Remo até melhorou as linhas ali depois da entrada dele, gente. Deu mais uma tranquilidade, tá? O jogo que foi permissivo. O jogo permissivo foi o Clube do Remo deixou o adversário com a bola e foi buscar o ataque e o contra-ataque para ser mais cirúrgico, tá? Ao lado dele estava o Pedro Costa, mais uma partida boa, na marcação, na reposição, aparecendo sempre. Quando deu para aparecer próximo da grande área, apareceu, mas fez a contenção legal, tá? Porque os três volantes do setor de meio campo do Clube do Remo foi o que mais foi contundente ali, tá, gente? Então, para mim, foi bem. No seu lugar entrou o Gabriel Cabral, também supriu, né? O Daniel Cabral também supriu ali a necessidade, marcando, apoiando, até porque o time adversário reforçou, deu um novo gás, mas o Clube do Remo aí, né, cara, tá chovendo agora nesse instante, né? Ainda bem que não choveu na hora do jogo. Choveu antes, choveu depois, né? Espero que as pessoas voltem legal, tá? Bom, deixa eu continuar, tá? Então pra mim foi até uma segunda apresentação até boa agora, tá, gente? Melhorou mais, né? É um crescimento, né? O Janderson, enquanto teve gás, gente, buscou, marcou, correu, deu um trabalho doido ali naquela lateral dele, tá? Fez o lançamento do gol, tá? Ele participou, sempre ativo. Era para ter suprido naquela hora o Viseu que estava no meio. Outra hora era para ter tocado pro Dodô, né? Mas não tocou, então na próxima fica isso. O jogo é coletivo, não é individual. Foi bem, foi substituído pelo Cadu, que entrou super bem, né? Uma hora estava revezando dois laterais até que a entrada do Dodô voltou tudo à normalidade, tá? Até porque o Clube do Remo conservou dois volantes e avançou mais um pouquinho ali o Pedro Castro. Depois com o Daniel Cabral, 3 volantes de marcação, né? Então o Clube do Remo soube jogar o jogo, né? Na lateral, na frente o Viseu. Gente, vocês têm que observar o Viseu.
pelas movimentações do Viseu. Infelizmente, o Viseu ele não vai cumprir todas as funções, ele não vai voltar para fechar as passagens e não vai conseguir chegar na frente para fazer o gol, gente. O que ele consegue é, fazendo numa dupla casadinha ali com o Pedro Rocha, puxar a marcação para cima dele e aí o Pedro Rocha aparecer livre ou o próprio Jantos aparecer livre. Foi o que ele fez, gente. Foi o que ele fez muito o Viseu no jogo de hoje. Foi uma peça fundamental. Jogou o jogo todo, né? É claro, nós queríamos ver ele fazendo gol. Se ele tivesse melhor oportunidade, ele vai ter oportunidade quando? Quando você toca a bola para ele. Se não tocar, ele não vai partir para cima como o próprio Adailton faz, tá, gente? Então, para mim, o Viseu foi bem, tá, gente? Para mim foi bem o Viseu naquilo que foi me pedido para ele fazer, né? Tá? Outro que foi bem demais foi o Pedro Rocha, fez os nossos 2 gols aí, aparecendo como um raio nas 2 vezes, né, antecipando a meia, puxando a marcação, o Viseu puxava a marcação e aparecia livre, né, de marcação, tá? Então, parabéns Pedro Rocha, belos gols, tá? Gols de quem entende ali e começa a ser uma crescente Pedro Rocha aí, gente. Agora sim nós vemos aquele Pedro Rocha começando, né? E espero que Deus abençoe aí, que ele vá longe demais com a sua performance, né? Tá? No seu lugar entrou ali o Adailton, né? O Adailton que nesse jogo cadenciou mais um pouco, já não foi muito apavorado, porém não marcou tanto, já parecia em certo momento cansado. O Adailton pesa muito o retrospecto físico dele, tem as explosões, mas não dá para, no peso, acima do peso, não dá para abusar das explosões. Foi uma partida razoável. Tímido, meio acanhado, né? Teve um lance que dá para ele tocar a bola, ele preferiu chutar. E as melhores chances no segundo tempo também decaíram pelo seu lado ali, tá? Então, para mim, o Adailton pode-se dizer razoável, tá, gente? Bom, o Remo como um todo, com a figura do seu treinador, foi o que pediu o treinador. Com certeza estudou bem o adversário, sabia que era um adversário que iria buscar, mas as incisões sendo cadenciada no meio, você proíbe o adversário de progredir para sua área. E foi o que aconteceu com o clube do Remo, gente. Eu gostei do jogo, para um jogo do que pedia, né? Porque no jogo passado deles contra o Botafogo foi assim mesmo também, um adversário catinhoso aí, que fica, sabe, catimbando e batendo na tecla, mas só que o clube do Remo estava cortando as incisões e estava até um time mais tranquilo naquilo que pôde sofrer. Tem que saber sofrer, agora nós vamos sim, né? Que claro, você não é sofrer tanto, tá? Mas também não pode deixar o adversário jogar tão solto como jogou, né? Tanto que o adversário teve os melhores chutes, assim, entre aspas, né? Que os melhores foram do clube do Remo, tá? Teve maior porcentagem de posse de bola, como vocês viram, vocês sabem, né? Saiu daqui da minha tela a posse tudinho, agora não tem como buscar, tá, gente? Mas, cara, futebol é objetividade, né? Principalmente se tratando de Série C, tá? Série B já, né? Série B, você sabe que é mais a lógica do que a própria força bruta, tá, gente? A própria força bruta. E eu quero deixar meus parabéns aqui, tá, gente? Meus parabéns à torcida que compareceu, mais de 25 mil pessoas. Eu ainda não vi, tá, ainda as proporções da torcida. Tava procurando agora aqui no Note, mas não achei. Gente, que jogo, né, cara? Passado o nervosismo da estreia, nervosismo dentro de casa da estreia também. Tá, teve alguns jogadores que no começo ainda estavam meio que, mas depois já se soltaram um pouco mais e cumprindo a relação que o treinador pedia. Aquilo é pedido do treinador, gente. Então, para mim, foi um bom jogo. Eu espero que melhore cada vez mais. É apenas o 4º jogo do Daniel Paulista na frente do clube do Remo. E isso mostra muito da sua mão. Deixo o reforço, o parabéns a quem proporcionou a torcida estar de volta ao estádio. Tá, a todo o jurídico do clube do Remo, toda a sua diretoria técnica. Tá? E para mim, cara, foi excelente mesmo, tá, gente? Foi excelente e vamos ver como vai ser a próxima partida. Lembrando que eles se reapresentam amanhã, tem uma folga, até porque acho que retorna... Vou até ver quando vai ser o próximo jogo do Clube do Remo, ainda não vi, né? Mas acho que retorna na próxima semana aí. Bora ver quando vai ser o próximo jogo. No próximo vídeo já trago a fala do treinador, trago para vocês um pouco mais do esquema tático. Como vocês podem ver, teve uma variação tática ali em cumprimento defensivo do Clube do Remo, que jogou até tranquilo em certa parte. Em certa parte foi tranquilo. E quando foi exigido de bolas no gol, Marcelo Rangel estava lá para representar, né, gente? Então, forte abraço a todos. Aproveite o restante de domingo. Se for curtir com a família aí, comer uma pizza, né? Convide o nosso amigo por aqui, tá, gente? Eu vou aproveitar um pouquinho mais aqui. E que bom. É muito bom iniciar uma semana com uma vitória do Clube do Remo. Você vai trabalhar tranquilo, você já
pensa no próximo adversário mais tranquilo e que continue assim, dando essas alegrias para nós todos, torcedores azulinos, que nós merecemos. Como vocês viram, aquela festa na arquibancada dos torcedores que foram, cara, maravilhoso. Meus parabéns a todos os envolvidos. Aqui é Clube do Remo, não falei para vocês? O bora pra cima que é leão, não teve nada pra esse coelho. Comemos a orelha desse orelhudo aí. Aqui é leão. Bem-vindo à selva! Aqui é o rei da selva, meu irmão. Aqui é leão, não tem nada. Não, quem pisar aqui vai sentir o amargo aí agora. De hoje em diante é assim, meu irmão. Escreveu, não leu, o pau comeu. Valeu, galera. Forte abraço a todos, tá? E bora, leão, né? Valeu.